Nós estamos estudando a palavra de Deus, né? A cada dia a gente estuda um pouquinho e nós estamos falando sobre a oração eficaz. Oração eficaz, tá? E a oração eficaz, né? Ela tá aqui com o versículo tema no livro de 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 42, parte B, até o versículo 45, que diz assim: Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aleluia! Então hoje nós vamos aprender no estudo aqui sobre oração que não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos orar dentro da vontade de Deus. Amém. Aleluia. Nós também devemos orar e obedecer aos mandamentos de Deus, para que a oração seja ouvida. Aleluia. Mas se o povo de Deus, né, depois que peca, que cai, que fracassa, né, e pede perdão a Deus, se arrepender e voltar-se dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar a atendê-lo, perdoar seus pecados e sarar a sua terra. Vamos ler aqui 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, que fala justamente sobre a questão da oração, né? Olha aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é? Aleluia. O castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, de indiferença espiritual e de parceria com o mundo é a seca, é a esterilidade e a peste. Quando o povo, um grupo, né, começa a crescer, se unir para desviar-se de Deus, a reação de Deus é deixar de abençoar. As coisas boas que acontecem na nossa vida aleluia, por conta da bênção de Deus. Deus está aqui abençoando, provendo, provendo, provendo. A gente se afasta de Deus, ele simplesmente fala: não vou prover mais. Quando ele não prover mais, a ausência de Deus permite que venha sobre a nossa vida seca, esterilidade, certo? E, infelizmente, a peste. A esterilidade, irmão, é o quê? É não produzir. Se a mulher que é estéril, ela não tem filhos. O homem que é estéril, ele não tem filhos. Animais não têm filhos. Então, uma esterilidade na vida, você deixa de produzir, você deixa de avançar, de ter crescimento familiar, financeiro, espiritual. E essa esterilidade só vem por conta da ausência de Deus. Quando se fala seca, a gente lembra da falta de água, não é? Falta de água, o animal morre, as plantas não nascem, nada vai para frente. E espiritualmente a seca é falta da graça de Deus. Uma pessoa que deixa de se envolver com Deus, ela fica seca, fica sem a graça, né? Uma pessoa seca fica depressiva,
fica triste, fica em pânico, fica fraca, desanimada, sem força. Às vezes a pessoa não tem depressão, não tem nada disso. Mas ela fica sem força para as coisas de Deus. Fica animada só para o pecado. Para bebida, para vício, para problema. É uma seca. Tá certo? E tem também a questão da peste. O Covid é uma peste. Os gafanhotos invadindo aí os lugares aí, é peste, é praga. Aleluia. E tem outras pragas. A Bíblia descreve hemorroidas, úlceras, coisas, câncer, né? Hérnias, piolhos, coceiras, sarnas, são pestes. E Deus, não é que Deus manda, quando você se afasta de Deus, se ausenta de Deus, acabou. E quando a pessoa se afasta de Deus, infelizmente vem a seca, a esterilidade e a peste. A promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, é de igual modo aplicável ao povo de Deus em qualquer época, desde que este povo, uma vez sob castigo divino, satisfaça as seguintes condições para um avivamento espiritual e restauração do propósito e da bênção de Deus para com uma pessoa. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é humilhar. O que é humilhar, irmão? Humilhar é reconhecer que errou, né? Uma pessoa que se humilha, ela reconhece, né? Então a palavra humilhação a gente usa de algumas vezes aí no popular, fui humilhado, né? A pessoa veio e falou um monte de coisa para você, né? Isso pode ser um tipo de humilhação, mas a humilhação que a Bíblia, isso daí é o exterior te humilhando, o exterior te menosprezando, mas essa humilhação não é a que Deus quer para você. É a humilhação do interior para com Deus. Entende? Então, quando você reconhece que precisa de Deus, você se humilhou àquele que é santo e poderoso, que não está zombando nem escarnecendo de você e nem te destruindo. Ele está te abençoando, né? Então, quando você se humilha, aleluia, reconhecendo sua falta, ficando triste por causa do pecado e pretendendo renovar o seu compromisso e fazer a vontade de Deus, aleluia, humilharmos-nos diante de Deus e da sua palavra, importa em reconhecer a sua nobreza espiritual. Então, quando você se humilha, você parte para o estágio 2. O primeiro estágio é 1, se humilhar, reconhecer que Deus é Deus. O estágio 2 é o quê? Orar. O povo de Deus deve clamar agonizante, ou seja, suplicando, pedindo a misericórdia e depender dele, confiar nele, confiar na intervenção dele, né? A oração deve ser fervente, perseverante, né? Então é mais ou menos assim. Eu já vi pessoas falando, eu orei e nada aconteceu. Calma, não é assim. Não é um mercado que você entra e fala, eu quero um sabonete, você pega e sai. Não. Você se humilhou, reconheceu que Deus é Deus e você é carente de Deus, você vai orar. Ao orar, junto com o processo de oração, você tem que confiar em Deus. Porque Deus pode te abençoar da noite para o dia, em 3 dias, em 1 semana, tá certo? Deus pode te abençoar. Mas nós temos que lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus, o tempo do agir dele é diferente do nosso. Então, quando não chega o que a gente quer, naquela data, naquele momento que a gente pensou, a gente tem que falar assim, Senhor, eu confio em Ti. A bênção material não veio,
Eu sei que o Senhor está me modelando, está trabalhando em mim, me capacitando. Por exemplo, esses loterias, reality shows em que as pessoas ganham lá 1 milhão, 10 milhões. Passa um tempo, elas aparecem pobres, sem nada, pior do que antes. E ainda resmungando, reclamando e amaldiçoando tudo. Era uma pessoa que recebeu a bênção sem estar preparado para aquilo. Então, o tempo de Deus, muitas vezes, trabalha na preparação para nós. A gente fica no preparo de Deus, na dispensação de Deus, e Deus, ele vai agindo. Né? O primeiro passo, se humilhar. O segundo, orar. O terceiro é buscar a face de Deus. O povo de Deus deve, com dedicação, buscar a Deus de todo o coração, ansiar pela presença, não simplesmente tentar fugir da adversidade, mas buscar a Deus é o que a gente está fazendo aqui agora. Você poderia fazer uma oração de 5 minutos e acabou. Você podia orar 10 minutos e acabou. Ir para a televisão e dormir, né? Você orou. E agora você está ouvindo a palavra. Ao ouvir e estar atento aqui, você está dizendo que Deus, eu não me contento só com a oração que eu fiz, eu quero mais, eu quero aprender a palavra, eu estou buscando aqui, ó. Como é espiritual, não é palpável, não dá para medir, pesar, calcular, não. Você está aqui buscando a Deus. E o Espírito de Deus, ele vai agir. Aleluia, glórias a Deus. Ele vai operar poderosamente em tua vida. E assim, depois de se humilhar, de orar, de buscar a face, vem o quarto item, que é se converter dos seus maus caminhos. Conversão. Uma pessoa que dirige um carro, ela passa da entrada, ela tem que fazer a conversão lá na frente. Qual que é a conversão? Mudar a rota, mudar a direção e voltar. Não é? Então, se você nunca serviu a Cristo, você nunca se envolveu com as coisas de Deus, você está ali, ó, o tempo de vida que você tem na direção oposta ao Senhor. Foi para a direção contrária. Agora é hora de converter. Meia volta e venha de encontro ao Senhor. Orando, lendo a Bíblia, clamando. E o Espírito de Deus, ele vai agir poderosamente na sua vida. Aleluia. Converter-se dos maus caminhos. O povo deve se arrepender com sinceridade. Abandonar o pecado, toda forma de idolatria, renunciar ao mundanismo, chegar-se a Deus, pedir misericórdia, pedir perdão, se purificar, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, comum, simplesinho. Eu, há um tempo atrás, eu tinha um videogame, alguns anos atrás. Eu era criança, era adolescente, a vida toda eu queria um videogame. Depois de adulto, aí eu falei, agora eu vou comprar. Comprei. Aí o que acontece? O videogame era legal, eu gostava de jogar futebol, brincar de futebol. Só que o videogame estava levando meu tempo precioso. Eu chegava do trabalho e falava, vou brincar 5 minutos. Não era 5 minutos, era 3 horas. Entendeu? Qualquer tempo livre que eu tinha, vou brincar uma partidinha. E ficava lá 2, 3 horas. Deixava de orar, deixava de ler a Bíblia, deixava de cantar um hino, deixava de aprender algo, deixava de estudar, de trabalhar, de me preparar para o trabalho. E aí eu ficava triste, puxa vida, fiz tudo correndo, de novo. Era uma tristeza, um arrependimento. Mas o arrependimento é válido quando você toma uma ação que corta, que arranca com raiz o mal. Não é cortar, não. Arranca com raiz de tudo para não viver. Porque tem planta que você corta aqui, mas deixou a raiz, a árvore, a planta cresce de novo. Né? E cresce com mais força ainda. Então, o que acontece? O que eu fiz? Me desfiz do videogame. Eu tinha um sobrinho que não sabia ler. E eu falei, se o sobrinho aprender a ler, o tio te dá o videogame. O moleque estava no 3º ano, 3 anos, não sabia ler. Aprendeu a ler em 15 dias. Dei para ele.
Na verdade, eu não queria que ele aprendesse rápido assim, né? Na época. Mas eu me libertei. Aí, agora, o que eu faço? Não compro outro videogame? Se eu comprar, vou cair no mesmo código. Eu vou voltar a pecar naquele sentido. Estou dando um exemplo. Isso se aplica à bebida, cigarro, à droga. Né? Uma pessoa que tem a queda pro baralho, dominó, vai parar no boteco? Ah, vou ali só cumprimentar meus amigos. Um dia você cumprimenta, outro dia você para assistir, no terceiro você tá lá jogando. Entende? Então, se buscar a presença de Deus é isso. É se humilhar, é orar, é buscar a força de Deus e fugir do mal. Porque aí o Espírito de Deus vai agir grandemente na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, aleluia, eu li aqui a oração pedindo perdão, que é a oração de 2 Crônicas. Amanhã nós continuaremos com essa questão da oração e é uma bênção. Deus vai nos avivar, vai nos fortalecer, vai nos dar inteligência e nós vamos superar todos os desafios e obstáculos.